Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado Daniel Marques para secretariar os trabalhos da mesa. O quórum da sessão, por favor. A presidência acata e solicita ao senhor secretário que providencie a chamada nominal dos senhores deputados para a verificação de quórum. Adão Xavier. Ausente. Antônio José. Ausente. Benício Tavares. Presente. César Lacerda. Cláudio Monteiro. Ausente. Daniel Marques. Presente. Edmar Pirineus. Ausente. João de Deus. Ausente. Jorge Cauí. Ausente. José Edmar. Ausente. José Ramalho. Ausente. Lúcia de Carvalho. Ausente. Luiz Estevão. Presente. Presente. Manuel de Andrade. Presente. Marco Lima. Ausente. Marcos Arruda. Presente. Tá. Maria José. Ausente. Miquéas Paz. Ausente. Odilon Aires. Ausente. Peniel Pacheco. Ausente. Renato Rainha. Presente. Rodrigo Hollenberg. Ausente. Tadeu Filipelli. Presente. Geraldo Magela. Ausente. João de Deus. Presente. Deus presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Se encontram 9 deputados presentes, portanto, quórum para a discussão. Pequeno expediente e comunicado de liderança. Com a palavra o deputado Antônio José, pela liderança do PT. Na ausência do deputado, com a palavra o deputado Marcos Arruda, pela liderança do PSDB. Comunicado de liderança. Desiste. Abre mão da inscrição. Terceiro inscrito, deputado Luiz Estevão, pela liderança do PP. Vossa Excelência tem direito a 10 minutos.
Bom, senhor presidente, senhores deputados, lamentavelmente, em função da ausência da bancada governista do plenário, já que até o momento dos deputados governistas do Partido dos Trabalhadores, nenhum deles se encontra presente aqui para poder dar maior quórum à presente sessão, eu gostaria de registrar a presença de dois parlamentares do Bloco Independente, os deputados Marcos Arruda e o deputado João de Deus, mas, em função disso, eu deixarei de responder as palavras aqui proferidas após a minha ausência, durante a minha ausência, já que eu tinha me deslocado, bom, para o sepultamento da genitora do governador Joaquim Roriz, e, na minha ausência, recebi alguns ataques pessoais que eu gostaria de responder. Com a chegada do primeiro membro do partido governista, do Partido dos Trabalhadores, eu vou iniciar, então, a resposta àquilo que foi proferido aqui ontem. Em primeiro lugar, numa acusação trêfega e que beira o ridículo, eu fui acusado aqui de ter defendido que a venda, que a apreensão daquela carne dos feirantes, dos humildes feirantes de Samambaia, ao defender que aquela mercadoria não fosse apreendida, eu teria defendido que a população de Samambaia devesse comer carne sem condições de ser consumida. Isso não é verdade. Isso não tem... Eu peço aqui que todo mundo se lembre daquilo que eu disse na última segunda-feira e lembre-se que não tem nenhum fundamento isso. É uma acusação feita em cima de palavras que eu simplesmente não proferi. O que eu defendi aqui, o que me causou grande indignação, foi a atitude arbitrária perpetrada contra os comerciantes de Samambaia. Foi a injustiça de apreender antes de verificar a qualidade daquilo que tinha sido apreendido. Foi a injustiça de castigar pessoas que simplesmente estavam ali exercendo o seu direito de trabalhar com honestidade, trabalhar para sustentar suas famílias. Curiosamente, Samambaia é uma cidade que tem 3 feiras livres e uma permanente. Todas aquelas feiras, a maior parte delas implantadas por iniciativa dos feirantes e da própria comunidade, carecem das mínimas condições de funcionamento. Carecem de calçamento, de cobertura, de sanitários, de segurança, de comunicação. Quer dizer, nada disso o governo, até hoje, decorridos 40 dias do início dos seus trabalhos, se dirigiu àquela comunidade para poder resgatar essa dívida com a comunidade. Ou seja, a única vez que a comunidade sentiu a presença da mão forte do governo não foi assinando atos que beneficiassem o seu dia a dia. Foi a mão perversa do governo apertando o seu pescoço e impedindo que aquelas pessoas honestas continuassem a trabalhar. Isso nós, do Bloco Progressista Liberal, seremos sempre contra, porque nós não temos outro compromisso que não seja o de defesa da comunidade, o da defesa do direito ao trabalho. E mais uma parte da ridícula acusação que tentaram me atribuir ontem, eu sou acusado de ser comprador de carne do Uruguai e de boi precoce. Eu nunca ouvi falar nisso. É uma coisa tão despropositada, é uma coisa tão estapafúrdia, entendeu? Que eu fico pensando de que mente pode ter saído tão esdrúxula acusação. Aliás, não é nem uma acusação, porque todos nós podemos comer carne de onde quer que seja a sua procedência. Agora, não trabalho no ramo, portanto, nunca importei nenhum tipo de carne, e a carne que eu consumo realmente, inclusive aqui da nossa Câmara Legislativa, eu não peço um atestado de origem a ela, saber de onde ela procede, antes que ela seja colocada no meu prato para que eu possa comê-la. E aqui, finalmente, eu fiz ontem uma acusação, que é uma acusação muito simples, que hoje completa o 40º dia de governo, e que até hoje o Executivo, o governo do Distrito Federal, não mandou nenhum projeto a essa casa. Ao ser rebatida a minha acusação, o que eu esperava? Que o governo trouxesse um elenco de projetos e dissesse, não, nós não entregamos até hoje, mas estamos agora entregando uma gama de projetos que atendem a todos os interesses básicos da comunidade. A geração de empregos, a educação, a saúde, a segurança, a cultura, o lazer, o esporte, as questões urbanas, o assentamento de famílias. Pois bem, nada disso aconteceu. O que foi dito aqui ontem
é que o governo pediu um prazo de 90 dias, um prazo de carência de 90 dias, para começar a apresentar seus projetos. Ora, meus amigos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos um governo que pede um prazo de carência porque é um governo carente de ideias. É um governo carente de propostas e que não percebeu até agora, isso sim, as carências e as urgências da comunidade. É um governo que não tem sensibilidade para isso e que acha que a comunidade pode ficar eternamente sentada esperando que as soluções, se é que elas vão existir, sejam formuladas e então sejam trazidas a essa casa para apreciação. Eu quero lembrar ao governo o seguinte, que o pai de família desempregado tem pressa. Que a criança que morre numa ambulância na porta de um hospital tem pressa. Que aquelas crianças que não estão tendo o nível de ensino na escola pública adequado não podem esperar. Que aquelas pessoas realmente que estão sem a mínima condições de habitabilidade no Distrito Federal, quer seja pela falta de saneamento, pela falta de infraestrutura, pela falta de segurança, pela falta de todo o apoio básico, essas pessoas não podem esperar. E veja bem, o que a comunidade espera? Que um governo, a partir do momento em que ele seja empossado, ele comece efetivamente a tomar suas medidas. Mas, para minha surpresa, olhando melhor os jornais de ontem, eu percebo que o governo, embora continue sem mandar nenhum projeto para esta Câmara Legislativa, o governo tomou ontem 2 medidas. A primeira delas foi se reunir com a comunidade e anunciar que, a partir de agora, ia esperar uma contribuição do empresariado para que pudessem ser alocados mais recursos para a segurança pública. Ora, toda a comunidade já contribui para isso, através do pagamento dos seus impostos. Então, que ideia é essa que o governo está apresentando à sociedade? É a ideia de que empresas deveriam dar uma contribuição extra para que pudessem ter uma proteção extra da segurança pública. Observem, meus amigos, que discriminação. Ou seja, pelo projeto do governo, o direito da segurança da comunidade só vai ser assegurado para aqueles que se disponham a pagar uma cota extra. Quer dizer, nós estamos assistindo aqui a uma situação absurda, em que o direito à segurança só vai ser dado àqueles que se dispuserem a pagar por isso, quando todos vocês, todos nós, já pagamos por esse direito através da contribuição dos nossos impostos. Enquanto o governo se distrai com essas ideias estapafúrdias, o que nós vemos? Mais um policial militar foi assassinado no dia de ontem. Mais um bárbaro crime acontece na nossa cidade e nós estamos vendo que, enquanto providências não são tomadas, a escalada de violência assume proporções cada vez maiores. Esse grupo de pessoas que esteve com o governador esperava o quê? Que o governador dissesse: eu vou prestigiar a minha polícia civil, eu vou prestigiar a minha polícia militar, eu vou resolver essa questão do fardamento, eu vou resolver essa questão da alimentação, eu vou realmente equipar as polícias para que elas possam exercer a função que a sociedade realmente espera do trabalho dedicado deles. Ao invés disso, o que ele faz? Ele não dá os meios para que a polícia trabalhe e expõe os próprios policiais à violência urbana que, de braços cruzados, o governo assiste. Lamentavelmente, a própria polícia, pela sua falta de equipamento, acaba sendo vítima das atrocidades e do latrocínio perpetrado por marginais dentro do Distrito Federal. Mas a sociedade tem que esperar 90 dias. Então, durante os 90 dias, se preparem, porque outros crimes ocorrerão, outras pessoas morrerão na porta de hospitais e outras famílias continuarão desempregadas por falta de providências do governo. E, mais uma vez, ontem, o governo realmente dá um grande presente à sociedade. Um grande presente. E na área em que ele diz que elegeria como sua prioridade, que é a área de educação, que nós do Partido Progressista e do Bloco Liberal Progressista já elegemos como prioridade. Apresentamos aqui um elenco de projetos que, sem dúvida alguma,
constituem um passo importante para que a educação pública no Distrito Federal volte a ter o nível de excelência que sempre teve. Pois bem, o Diário Oficial de ontem, na sua página 2, tem a seguinte decisão do governo do Distrito Federal: cortar a verba da cidade satélite do Paranoá para a criação e manutenção de curso profissionalizante que tinha sido destinada por esta casa na confecção e aprovação do orçamento do ano passado. Então, isso é prioridade? Quando todos nós sabemos que milhares de jovens dependem do curso técnico e profissionalizante para poder se credenciar a um posto melhor no mercado de trabalho. Quando todos nós sabemos que o governo federal hoje está lançando um plano de resgate à educação, justamente enfatizando a questão do ensino técnico e profissionalizante. Solicita o novo deputado que conclua seu pronunciamento. Pois bem, a todos esses esforços para resgatar essa necessidade da nossa comunidade, o governo do Distrito Federal, o governo do Partido dos Trabalhadores, responde desta maneira, publicando na página 2 do Diário Oficial a decisão de cortar as verbas destinadas pela Câmara Legislativa à criação e manutenção de cursos técnicos e profissionalizantes na cidade do Paranoá. É lamentável, é triste, mas nós temos que esperar 90 dias para que o governo, quem sabe, comece a trazer a nós alguns projetos. Com a palavra, deputado Antônio José, pela liderança do PT. Vossa Excelência tem 10 minutos para concluir o pronunciamento. Nesse aqui, eu posso apresentar discurso falar, versículo tudo, não posso apresentar substantivo, não. Só se for com a assinatura da maioria do maioria, é? Tem que ter maioria. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, demais senhoras e senhores aqui presentes. A imprensa, para tantos um poder paralelo, tem mostrado ao longo dos anos que, de fato, exerce influência nos desígnios políticos. Episódios ilustrativos não nos faltariam. Limitemo-nos a fatos conturbados da República. Não fosse o senso de investigação do repórter, talvez sequer chegássemos ao impeachment, ou até nem veríamos PC na cadeia. A verdade é uma só. Sem a imprensa, saberíamos muito menos sobre muitas coisas. Fatos e fatos são trazidos ao nosso conhecimento e tornados mais fáceis, mais interessantes, mais acessíveis ou mais agradáveis pelo trabalho dos jornalistas profissionais com quem partilhamos o convívio diário. Por trás do profissional, a paixão, o querer dar de si em cada matéria. Acima de suas peculiaridades, o dever de informar. Dever tantas vezes dificultado por informações truncadas, cobranças de posições submissas, pressões dos anunciantes. Nada disto, porém, é capaz de apagar o brilho de uma grande matéria como a que passamos a ler. Essa matéria que eu passo a ler, ela foi publicada no Jornal da Tarde, na página 5, no meio da página, do dia 30 de janeiro de 1995. Distrito Federal consagra neocoronelismo. Deputados modernizam e sofisticam no Cerrado a tradição do Nordeste. Eu não vou ler o texto todo, eu solicito que ele seja integrado a essa fala, ele seja, portanto, consagrado, como se eu estivesse lido por inteiro, mas leio algumas passagens com as quais compartilho e
e que eu acho realçadoras do enfoque que quero dar a esse tema. As últimas eleições no Distrito Federal consagraram um novo personagem, os coronéis do Planalto. São empresários bem-sucedidos e sofisticados que alcançaram estrondoso sucesso nas urnas ao modernizar o clientelismo, uma antiga prática política desse país, notória nos grotões, entre os mais pobres, entre os mais humildes, normalmente os analfabetos, aqueles que ficam à mercê do paternalismo e de um assistencialismo que nós queremos combater. Diferentemente dos folclóricos oligarcas do Nordeste, os campeões de voto do Cerrado asseguram o mandato ao se utilizar de fundações ou programa de rádios beneficentes. Eu diria que essas pessoas, esses interesses, esses mecanismos, esses modos, essas formas de operar a consciência alheia têm que ser combatidas. Porque, em última instância, todos esses modos de serem bondosos, de beneficiarem aos carentes, aos pobres, tudo isso é abatido no imposto de renda. Tudo isso é traído daquilo que deveriam cumprir com a Receita Federal. Tudo isso são armadilhas, artimanhas, mecanismos modernizados ao sabor do controle da informação. Normalmente, são donos das editorias, muitas vezes, por submissão ao poder do departamento comercial do órgão informativo, porque são grandes anunciantes. Eu queria, encerrando, dizer que nessa casa nós temos representante desse modo operandi, exercendo o mandato aqui agora. E eu queria dizer que a esse tipo de prática com o PT, enquanto líder do PT, eu vou denunciar. Enquanto líder do PT, eu vou combater. Enquanto líder do PT, a gente vai encarar politicamente no sentido de trazer esse debate à luz da construção de um novo jeito, de um outro modo, porque a gente quer homens e mulheres novos, com novos valores, com novos sonhos, com novos horizontes, com desejos explícitos e transparentes de construir uma cidadania em que a gente, respeitando as diferenças, tenha coragem de combater essas coisas, porque essas coisas reforçam a desigualdade, e que é, na realidade, quando a gente fala da violência, ela tem pai e tem mãe. A violência nasce na desigualdade brutal do sistema político e social, que é o capitalismo com a qual nós não concordamos e estamos submetidos, mas que a gente vai combater até o último momento, enquanto a gente tiver o mandato, a voz e a consciência política para mexer com essas coisas. Obrigado. Encerrado o comunicado de liderança, quero convidar o deputado Admar Pirineus para assumir a presidência dos trabalhos. Isso, e agiliza, faz igual a Manezinho. Agiliza e bota aqui. Não dá trégua não, termina isso rápido. Comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado João de Deus. Ausente. Chama outro, não. Chama outro. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Tem que ser ligeirinho, os caras começam a ficar espertos. É lógico, fica esperto. Nossa, é igual Ricardo. O que é bom, vem pra cá. O que é ruim, manda pra lá. Senhor presidente, senhores deputados, o ano passado foi aprovado por esta casa uma lei que criava a carreira de apoio às atividades policiais civis do Distrito Federal,
permitindo a transposição para essa carreira de servidores que exerciam as funções, já de fato, de apoio às atividades policiais civis, na Secretaria de Segurança e na Polícia Civil do Distrito Federal. Todavia, essa lei cometeu uma injustiça muito grande, porque dividiu aleatoriamente no tempo aqueles que poderiam e aqueles que não poderiam sofrer a transposição para a carreira. Por isso, para corrigir essa injustiça, onde iguais foram tratados de formas diferentes, estou apresentando, nesse momento, um projeto que assegura o direito de opção aos titulares de cargos efetivos do quadro pessoal do Distrito Federal, não alcançados pela Lei 783, de 26 de outubro de 1994, para que todos os servidores da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil, que exercem o apoio tão importante e fundamental para que as atividades de Polícia Civil possam ser exercidas com eficiência, que esses servidores possam ter o seu direito de optar também por essa carreira. Então, nós estamos apresentando esse projeto e eu conto com o apoio de todos os nossos pares aqui na sua aprovação com urgência. Eu queria também trazer para essa casa e pedir vênia aos companheiros deputados para a leitura de uma carta que nós recebemos com um abaixo-assinado com 252 assinaturas, representando as 252 pessoas residentes na área onde os tratores demoliram a casa daquelas 12 famílias. Eles encaminharam a nós, lá no gabinete, uma carta com essas 252 assinaturas. E eu vou fazer a leitura nesse momento, porque essa carta reconhece o maravilhoso e o sério e competente trabalho desenvolvido pelo Poder Legislativo, pela Câmara Legislativa, em prol da defesa do interesse da população agredida. Brasília, 7 de fevereiro de 1995. Ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Caro deputado, acusaram os moradores da chácara 25 e 26 da QSC 19 de invasores e demoliram arbitrariamente as suas casas, até que se ergueram os deputados como heróis de uma cruzada em prol da justiça e dos direitos humanos. Nosso intuito é poder compartilhar com um número cada vez maior de pessoas a experiência dramática porque passamos em 31 próximo passado e, sobretudo, divulgar a sua postura mediante tal tragédia. Queremos propalar a ideia de que ainda existem homens públicos dispostos a trabalhar pelo seu povo, honrando seus compromissos durante seus mandatos. Agradecemos a todos os deputados que abraçaram a nossa causa, em especial aos deputados Renato Rainha, Tadeu Filipelli, Luiz Estevão, César Lacerda, Manuelzinho, Hollenberg, Jorge Cauí e Cafu, o único petista que admitiu o erro político. Esperamos continuar contando com o apoio de todos até o fim dessa árdua e legítima batalha. Atenciosamente, a Associação dos Moradores da Chácara 25 e 26 da QSC em Taguatinga, a Casan, Colônia Agrícola Samambaia, ANCA, Colônia Agrícola Vicente Pires, e segue o documento a assinatura de 252 pessoas residentes no local. 252 pessoas ou residentes ou que têm interesse no local. Não quer dizer exatamente que sejam moradores daquela área, mas pessoas que sofreram com a demolição arbitrária e ilegal das casas de 12 moradores pobres e humildes da cidade satélite de Samambaia. Gostaria de dizer também que a definição que eu posso dar ao estado que se encontram as cidades satélites de Taguatinga e Ceilândia, aonde em Taguatinga resido desde os 7 anos de idade, já estou concluindo, senhor presidente, e Ceilândia, onde possuo a minha família, é de um lixo completo. As ruas estão completamente imundas, lixo espalhado para todos os locais, mato nas calçadas, buracos nas ruas,
Por isso, eu estou apresentando, nesse momento, indicação para que o senhor governador promova imediatamente providências com vistas a recuperar as vias internas, não só de Taguatinga e de Ceilândia, mas do Cruzeiro Novo e do Cruzeiro Velho, que também está nessa situação, bem como limpar essas cidades e tampar os buracos das ruas que estão quebrando o veículo e causando transtorno às pessoas que por lá residem e que por lá trafegam. E para finalizar a minha fala, estou apresentando, nesse momento, um projeto de lei que dispõe sobre a conservação dos elevadores e escadas rolantes no Distrito Federal. A situação é de total insegurança para os usuários dos elevadores e escadas rolantes, tanto é que há poucos dias atrás, um cego morreu em virtude de falha nesses instrumentos de transportes de passageiros. E, finalizando agora, eu quero lembrar, principalmente ao líder do governo e ao líder do PT, que hoje é a 4ª vez que subo aqui essa tribuna para lembrar que eu fiz um requerimento ao governo do Distrito Federal pedindo explicações sobre a derrubada das 12 casas, e essa casa, até o momento, não recebeu nenhuma explicação sobre isso. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Passo a presidência para o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita alegria que ocupo essa tribuna hoje. E o faço para aplaudir a determinação do governador Cristóvão Buarque em recuperar o Centro Desportivo Presidente Médici. Conversei há pouco com o governador e ele reiterou, Vossa Excelência reiterou, a disposição de fazê-lo, já tendo marcado um encontro com empresários para definir formas de parceria para a recuperação do complexo esportivo. Quero comunicar aos meus nobres pares que estaremos realizando hoje, às 19 horas, aqui na Câmara Legislativa, uma ampla reunião com segmentos representativos do esporte e da cultura do Distrito Federal, no sentido de discutir propostas de parceria com a iniciativa privada, no sentido de apoiar o governo do Distrito Federal na disposição de recuperar o Centro Desportivo Presidente Médici. Essa atitude do excelentíssimo senhor governador demonstra a sensibilidade com o problema que é de interesse de toda a população do Distrito Federal. E eu tenho certeza que essa Câmara Legislativa será unânime em apoiar essa iniciativa do nosso governador. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de externar aqui a nossa preocupação com relação à forma como vem se mantendo a oposição nos seus discursos de sempre rebater os atos que o governo está implementando no Distrito Federal. Gostaria de lembrar aos senhores deputados de oposição que, antes de trazer a essa casa as suas denúncias e as suas cobranças, tentassem também se situar em tudo aquilo que o governo vem implementando, na questão da saúde, da segurança, da educação, etc. Mas o que me traz aqui hoje é a apresentação de um projeto que diz respeito a todos os nossos cidadãos brasileiros. Um projeto que volta a lembrar a todos nós os tempos difíceis que vivemos na hora e na vida da ditadura militar. E, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, situações de desrespeito aos direitos humanos precisam estar sempre vivas na memória
de todas as sociedades para que não se repitam. Os horrores do nazifascismo nunca foram esquecidos, e esta lembrança contribui para o enfrentamento de grupos que atuam no ressurgimento de tais práticas políticas. Da mesma forma, aqui no Brasil, procuramos manter vivo na memória um período de extrema repressão política marcado pela injustificada violência a qualquer direito que as pessoas contrárias ao regime militar pudessem ter. Não permitir que a sociedade apague da história este episódio certamente evitará que ele volte a acontecer. Faço essas considerações com o objetivo de apresentar aos nobres deputados um projeto de lei que estou protocolando nessa casa. O projeto determina a transferência do acervo de informações pessoais do extinto Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, de triste lembrança, para o Arquivo Público do Distrito Federal. De acordo com nossa proposição, o acesso às informações sobre pessoas investigadas pelo extinto DOPS fica assegurado às próprias pessoas em questão, aos familiares e advogados de pessoas mortas ou tidas como desaparecidas naquele lamentável capítulo da história brasileira. Como todos sabemos, na década de 70 e 80, a atuação e a vida privada de sindicalistas, intelectuais, funcionários públicos, liderança de movimentos populares, eram levantadas e transcritas nos arquivos dos extintos DOPS, órgãos vinculados às secretarias estaduais de segurança pública. Com o recente processo de democratização, já se encontra aberto os arquivos dos DOPS nos estados de Pernambuco, Paraná, São Paulo e Paraíba. Realizam-se tentativas de recuperação dos arquivos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e Amazonas. Com a abertura das fichas desses arquivos, pretendemos trazer à luz as brutalidades praticadas na época, bem como possibilitar o estudo de casos de desaparecimento nunca esclarecidos à opinião pública. A descoberta de uma vala clandestina no cemitério de Perusa, em São Paulo, por exemplo, despertou a atenção de diversas entidades de defesa dos direitos humanos, em nível nacional e internacional, a partir da abertura do arquivo dos DOPS paulista. Foi uma contribuição substancial para uma maior divulgação e prosseguimento das investigações e ações concretas na busca dos presos políticos desaparecidos. Este é um assunto que sensibiliza particularmente, pois, como todos têm conhecimento, fui presa política e sofri na pele os horrores da ditadura. Confiando na sensibilidade também dos meus nobres pares para a aprovação desse projeto, estou apresentando uma segunda proposição. O Arquivo Público do Distrito Federal, órgão vinculado à Secretaria de Cultura e Desporto, passará a se denominar Arquivo Público Onestino Guimarães. É uma homenagem que desejo prestar ao próprio Onestino e a tantos outros companheiros, mortos ou desaparecidos durante o nebuloso período da ditadura militar, às suas corajosas famílias e a todas as pessoas que acreditam e lutam pelo respeito à liberdade e à vida. Muito obrigada. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho. Não se encontrando em plenário, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. E aí, João de Deus não falou, não? Você já falou? Vai falar? O Hollenberg já falou. Sou presidente da mesa, caros colegas, deputados, companheiros da imprensa, senhoras e senhores. Uma das causas principais do crescimento desordenado nas áreas urbanas, não temos dúvida, é a tradicional inexistência de uma política de ocupação racional das áreas rurais, paralelas à adoção de medidas de apoio aos pequenos e médios produtores. No Distrito Federal, esta questão torna-se cada dia mais visível com o crescimento e aumento de número de famílias que para cá se transferem em busca dos meios de sobrevivência que não lhes foram assegurados em seu estado de origem. Sem qualificação adequada para o trabalho,
urbano. Essas milhares de famílias, conforme podemos constatar no cotidiano do Distrito Federal, passa a engrossar o grande contingente de trabalhadores que o mercado local não tem condições de absorver, tornando o quadro social local a cada dia mais dramático. Sempre defendi nesta casa que uma das soluções para esta questão é a execução de uma política de desenvolvimento rural adequada às necessidades e à realidade de nossa região. Apresentei, com esse objetivo, projeto de criação de núcleos rurais e agrovilas, 3 dos quais já foram transformados em lei. Dando continuidade a esse trabalho, que é destinado a assegurar emprego, moradia, saúde, educação e condições de produzir aos trabalhadores da área rural e suas famílias, apresentei projeto de lei que cria e organiza o Núcleo Rural de Braslândia. Esse projeto, conforme os senhores poderão observar, prevê a integração imediata ao processo produtivo de cerca de 3.200 hectares de glebas rurais remanescentes da Fazenda Chapadinha e Engenho Queimado. A partir da instalação da infraestrutura, da assistência técnica e educacional, da implementação de programas específicos de produção e comercialização, associada aos projetos de preservação ambiental e exploração racional dos recursos, serão criados cerca de 1.700 empregos diretos e produzidas em torno de 42 mil toneladas de alimentos ao ano. Peço também a atenção para as 8 indicações que apresentei na sessão anterior, projeto de criação do Núcleo Rural de Braslândia, e para a moção reivindicando a imediata construção da Escola Técnica Regional, criada por força do projeto de lei que aprovamos em 1994. As indicações que apresentei referem-se por elas à obra reclamada pela comunidade, que vão contribuir de forma fundamental para a melhoria da qualidade de vida e a segurança da população. Envolvem com a conclusão do asfalto, ligando ao setor tradicional, ao setor vereda em Braslândia, a construção de sede do Corpo de Bombeiros em Braslândia, a construção do auditório da Escola Normal naquela cidade, a construção da sede do quartel da Polícia Militar naquela cidade, o recapeamento da F-180 no trecho entre Guatinga e Braslândia, a ampliação e a reforma do Hospital Regional da cidade de Braslândia, a construção de quebra-molas na Avenida Comercial de Braslândia e a conclusão e da pavimentação da DF-430 em Braslândia, Rodeador. Mas, senhor presidente, caros colegas, passada a euforia inicial do governo do PT, quanto às suas titulares, começa a perceber o que significa realmente governar. Está na hora de começar também as devidas cobranças. Lembro nessa oportunidade o cumprimento da lei número 786, que passou a vigorar desde 1º de janeiro, que institui o benefício de alimentação para os servidores do Complexo Administrativo do GDF. Essa lei institui o assim chamado ticket de refeição. O governo federal, até o momento, nem se tocou para a obrigatoriedade da lei. Até o momento, fez apenas silêncio sobre o assunto. E não se trata de caso isolado. A Lei 792, que institui o auxílio creche, a pré-escola, para os dependentes dos mesmos servidores do GDF, também está em pleno vigor, e o governo faz de surdo e mudo, ignorando a obrigatoriedade da lei. Estranho também o silêncio dos sindicatos, que representam o interesse desses servidores. Ambas as leis correspondem à conquista duramente perseguida por anos a fio. Porque, agora, o governo petista e os sindicatos também estão fazendo de surdos e mudos. Os interesses políticos de poucos estão prevalecendo sobre o interesse objetivo de toda a categoria. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero me manifestar aqui a respeito dessa manchete que diz, Correio Brasiliense, do dia 5/2/94, domingo. PMs também têm condomínio irregulares.
Eu queria trazer à tona aqui, para a imprensa, o público presente e os deputados, que estão descontando a mensalidade em relação à compra dos lotes pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas quem comprou esse loteamento irregular foi uma tal de ASMISP, uma associação fantasma. Eu gostaria de saber, senhor presidente, como é que o comando do coronel Edis Costa, que agora está se deliciando lá nas praias do Rio de Janeiro, depois de ter deixado o comando da Polícia Militar, e está fazendo um pseudo curso superior de guerra, como é que ele autorizou o desconto das MISP na Associação dos Cabos e Soldados? Se as MISP não têm o código de desconto em folha para a consignação de descontos. Eu gostaria de saber do comandante-geral da Polícia Militar, o atual coronel Cavalcante, como é que isso pode ser feito? As MISP é uma associação que não tem o código de desconto em folha na PM. E desconta a mensalidade de R$ 76,00 referente à compra dos lotes, do loteamento Fênix, que, diga-se de passagem, é um loteamento irregular, é uma APA na área de preservação ambiental, e, além disso, ainda está em uma disputa jurídica com o Aeroclube de Brasília, segundo o próprio Correio Brasiliense. Então, eu gostaria um esclarecimento do comandante-geral da polícia em relação a essa questão. Ora, é preciso esclarecer aqui que a ASPRA, Associação dos Praças Policiais Militares do DF, da qual eu sou o presidente, não tem o direito de desconto em folha de pagamento cortado no governo anterior. E agora a Associação dos Cabos e Soldados está descontando a parcela da venda do loteamento irregular em nome das MISP. Eu gostaria que o comando da polícia tomasse providência a esse respeito. Até porque os diretores da associação, da qual eu sou presidente, não ficam à disposição igual os diretores da Associação dos Cabos e Soldados. Diga-se de passagem, está aqui o deputado Marco Lima, que foi o presidente da cooperativa Unipraça, também cortado o código de desconto em folha, e os diretores não ficam à disposição. Gostaria, então, de dizer que nós vamos esperar uma resposta do comandante-geral a esse respeito. Até porque a gente começa a pensar que há conivência nisso tudo. Uma associação que não existe legalmente desconta em nome de outra, e o condomínio é irregular. Os diretores continuam à disposição e eles continuam vendendo os lotes. Quero dizer também que, na qualidade de presidente da CPI da Terra, não vou alisar ninguém, mesmo que seja a Associação dos Cabos e Soldados da categoria em que eu pertenço. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, bom dia. Eu me inscrevi não enquanto líder, mas enquanto parlamentar. Tenho alguns projetos a apresentar a esta casa. E um deles eu gostaria de me deter um pouco, que é um projeto novo com relação à área ambiental, que é a criação da figura do monumento natural.
a gente vem observando, acho que todos vocês, que o Distrito Federal ele é rico em algumas composições da natureza muito bonitas, como cachoeiras e áreas naturais. Só que a única regra que nós temos com relação ao meio ambiente é criar um parque ou uma reserva ou um parque vivencial em que o público tem acesso. Essa nova maneira de legislar tramita também na Câmara Federal, que é reconhecer unidades de proteção ambiental, ou seja, você faz a reserva daquela cachoeira. Hoje você pega, por exemplo, o Poço Azul. O Poço Azul está localizado numa propriedade particular e o dono da área cobra a entrada dos cidadãos de Brasília. Mas ele está correto, ele não está ilegal. Ele está correto porque não existe nenhuma legislação sobre isso. Então, nós estamos apresentando um projeto que se assemelha ao que também tramita na área federal, que dá ao Estado o direito, consequentemente os cidadãos, de se apropriarem dos bens da natureza que devem ser coletivos, como os rios, as cachoeiras, os espaços que devem pertencer ao patrimônio público. Portanto, nós estamos oferecendo este projeto, foi discutido com técnicos da Sematec e, com certeza, vai trazer para os ambientalistas, para os ecologistas, uma discussão que há muito eles desejam fazer. Não uma área, não um parque, mas uma unidade de proteção ambiental. Então, trago a esta casa e desejo que meus pares, que acompanham também o movimento em Brasília, possam contribuir com sugestões. A ementa do projeto regulamenta no âmbito do Distrito Federal a categoria de unidade de conservação denominada monumento natural e dá outras providências. Então, este é um dos projetos que nós estamos apresentando. O outro, também relativo ao meio ambiente, nós estamos dispondo sobre a criação do Parque Recreativo Sobradinho 2. Também dando continuidade a um projeto nosso que foi rejeitado na legislatura passada, é o que dispõe sobre a distribuição da jornada de trabalho dos professores de primeiro e segundo graus. Esses 3 projetos, portanto, eu dei entrada na casa e faço, nesse momento, o uso da palavra para comunicar aos meus pares, pedindo apoiamento e discussão nas comissões. E espero que eles tramitem como, de fato, devem tramitar, que daqui a, pelo menos, 3 meses, eles estejam nesta sessão para serem votados. Não aconteça, como em outros momentos desta casa, que projetos como eleição de diretores, que eu vou pedir para andar, se encontrem há 4 anos e estão na 2ª comissão. Então, nós temos que ter um processo ágil, não fazer perseguição a projetos de nenhum deputado, e eu espero que esses que nós estamos apresentando possam ter tramitação rápida. Com relação a algumas questões levantadas em relação ao governo, e ainda usando o meu tempo de deputada inscrita, queria dizer que o deputado Edmar Prineus levantou a implantação do Vale Refeição e também do auxílio creche. Eu quero dizer que não é que os sindicatos não estejam se mobilizando, pelo contrário, o governo tem recebido os sindicatos e está estabelecendo agora, no mês de fevereiro, como pagar, porque as áreas que vão receber, a grande parte estavam no mês de janeiro de férias, portanto, não tem direito ao Vale Refeição e nem ao Vale Creche. Portanto, nós, neste mês de janeiro, e eu sou testemunha disso, estamos discutindo, negociando com os sindicatos a instalação, o decreto que vai regulamentar estes 2 benefícios, que já deveriam há muito tempo estar existindo, que, aliás, aqui na Câmara Legislativa nós já temos desde que a Câmara começou a funcionar, porque uma casa de leis tem que respeitar as leis. Então, o governo Cristóvão, que pretende, em todos os momentos, estar cumprindo as leis, num regime democrático, isso é um dos pilares básicos para que a gente possa ter uma boa relação, vai cumprir a legislação. Portanto, ele está, através de decreto e na negociação com os sindicatos, estabelecendo agora, no mês de fevereiro, a forma de pagamento destes compromissos. Com relação a outras críticas feitas ao governo, eu quero dizer aos companheiros que eu estou pontuando
e na próxima sessão eu vou dar resposta a absolutamente todas as reclamações, eu diria assim, ou talvez desinformações dos deputados em relação a algumas denúncias na área de segurança, na área da educação, na área, enfim, da relação e da parceria que o nosso governo Cristóvão deseja, sim, estabelecer com os empresários modernos dessa cidade, aqueles que estão ok com os impostos, aqueles que realmente contribuem para o crescimento da cidadania no Distrito Federal. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Expediente do Partido dos Trabalhadores, indicando membros das comissões desta Casa. Expediente do Partido do Bloco do Partido Progressista, indicando membros para as comissões. Progressista Liberal. Comunicado do deputado Renato Rainha com relação à abertura de suas contas em diversos bancos. Projeto-lei da deputada Lúcia de Carvalho regulamenta no âmbito do Distrito Federal a categoria de unidade de conservação denominada monumento natural e da outras providências. Projeto-lei da deputada Lúcia de Carvalho dispõe sobre a distribuição da jornada de trabalho dos professores de primeiro e segundo grau da rede pública. Projeto-lei do deputado Odilon Aires dispõe sobre normas para afastamento de servidores ao exterior. Projeto-lei do deputado Edmar Pirineu dispõe sobre a criação e organização do Núcleo Rural Braslândia em áreas ocupadas por florestas homogêneas e terras adjacentes e da outras providências. Projeto-lei do deputado Renato Rainha assegura o direito de opção aos titulares de cargos efetivos do cargo de pessoal do Distrito Federal não alcançados pela Lei nº 783, de 26 de outubro de 1994. Projeto-lei do deputado José Edmar regulamenta a utilização de áreas públicas do Distrito Federal por trailers, quiosques e similares e da outras providências. Moção do deputado Daniel Marques reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para abreviar a concessão de bolsa educacional às famílias carentes do Distrito Federal. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governador do Distrito Federal ampliação e reforma do Hospital Regional de Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governador do Distrito Federal a construção de quebra-molas na Avenida Central de Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governo do Distrito Federal a conclusão da pavimentação da DF 430 Braslândia Rodeador. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governador do Distrito Federal a construção de um abrigo para passageiros na quadra 10 Norte, em Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governo do Distrito Federal a conclusão do asfalto ligando o setor tradicional ao setor veredas em Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governador do Distrito Federal a construção da sede Corpo Bombeiros da cidade de Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governo do Distrito Federal a construção de auditório na Escola Normal de Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governo do Distrito Federal a construção de sede do quartel da Polícia Militar em Braslândia. Indicação do deputado Edmar Pirineus sugere ao governador do Distrito Federal que seja realizado o recapeamento da DF-180, trecho entre Taguatinga e Braslândia. Indicação do deputado Renato Rainha sugere ao excelentíssimo
Senhor Governador do Distrito Federal, promover ações no sentido de viabilizar providências com vista a recuperar as vias internas de Taguatinga, bem assim proporcionar a limpeza urbana daquela cidade. Sugere ao excelentíssimo senhor Governador do Distrito Federal promover ações no sentido de viabilizar providências com vista a recuperar as vias internas de Ceilândia, bem assim proporcionar a limpeza urbana daquela cidade. Indicação do deputado Renato Rainha. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere ao governador do Distrito Federal promover ações no sentido de viabilizar providências com vista a recuperar as vias internas do Cruzeiro Novo e Velho, bem assim proporcionar a limpeza urbana daquela cidade. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de 2 passarelas na via central de Taguatinga, ligando a Avenida Central Norte com a Avenida Comercial Sul. Projeto-lei da deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre a criação do Parque Recreativo Sobradinho 2. Mensagem 5 do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, que encaminha projeto-lei onde autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 5.677.998. Moção do deputado Edmar Pirineus sobre a promoção da educação técnica profissionalizante do ensino médio da rede pública com vista à formação de profissionais. Requerimento do deputado Cláudio Monteiro para a criação de bloco parlamentar socialista com os deputados Rodrigo Hollenberg, Miqueias Paz e Cláudio Monteiro. Moção do deputado Adão Xavier sugere a implantação de infraestrutura básica na quadra 300 no Recanto das Emas. Projeto-lei do deputado Adão Xavier dispõe sobre a destinação de áreas para a construção do cemitério público da região administrativa de Samambaia e da outras providências. Requerimento do deputado Adão Xavier requer, com base no regimento interno, providência no sentido que seja alterado o seu nome parlamentar de Adão Xavier para Xavier. Requerimento do deputado Adão Xavier requer a retirada da moção 0395. Aquele meu projeto aí. Não foi entregue aqui. Já? Ele não botou aqui agora? Falta um. Esse aqui, ó. Esse aqui já foi lido. Já? Já foi lido ontem? E a moção? Não, tá. Ok. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto-lei número 1274 de 1994, que dispõe sobre a criação do setor de oficinas na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências. Em tramitação conjunta com os projetos de lei de 1272, que dispõe sobre a criação do setor de oficina na região administrativa de Samambaia, de autoria do deputado Jorge Cauí. E cria o setor de microempresa na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências, de autoria do deputado Benício Tavares.
Em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que o projeto que está, ora, em discussão, pudesse figurar na pauta como último projeto a ser discutido, tendo em vista a apresentação de uma emenda que já é do conhecimento do plenário pelo líder do PT, Antônio Cafu, para que a gente possa, além de discutir com os nossos companheiros a emenda, possamos também apresentar uma outra emenda para corrigir eventuais falhas que ainda estão contidas no teor do projeto. Excelentíssimo senhor deputado, informa a Vossa Excelência aos demais pares que foi apresentada a emenda de segundo turno. Em função de não termos ainda em funcionamento na Casa as comissões permanentes, estamos impossibilitados de indicar relatores, o que ocasiona, então, a transferência deste ponto de pauta para a sessão ordinária após a instalação das comissões permanentes. O que, de certa forma, atende à preocupação de Vossa Excelência, que terá tempo, então, para estabelecer as conversações necessárias para a discussão da emenda. Está adiado, portanto, adiada a votação do item número 1 para a sessão ordinária após a instalação das comissões permanentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Item número 2, discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto-lei número 805 de 1993, que declara o Pira Brasília o animal símbolo do Distrito Federal. De autoria do deputado Asni Derrori. Em discussão, com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, mais uma vez eu venho falar sobre o peixe, né? Eu não quero estar aqui para discutir sexo dos anjos, porque não é para isso que nós fomos eleitos. Mas eu estou até vendo aqui o desenrolar dessa casa e vejo o nobre, quero citar nome, porque se depois ele quiser direito à resposta, ele tem o direito, o nobre deputado Antônio Cafu, historiador, contista, filósofo, professor. E por isso é que eu vou usar o deputado Cafu para a mudança apresentar uma emenda. Porque o deputado Cafu, até há pouco tempo, ele não usou a máxima que nós falamos em latim, que ele também entende bastante latim, do ibis redibis non morieris ibis. Então, com isto, nós queremos deixar bem claro que o deputado Cafu, que é um ser humano excelente, senhor presidente, que nós temos conversado, ele às vezes se transforma aqui e agride o deputado Luiz Estevam, como líder do nosso bloco. Então, eu queria que o deputado Cafu verificasse mais de perto essas agressões, porque quem desdenha... Deputado, me permita, para entrar nesse... Me permita interrompê-lo. No momento da discussão do projeto, o parlamentar deve restringir-se a pronunciar sobre o assunto em pauta. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que retomasse o assunto em debate. Tá, em debate, então, eu quero dizer o seguinte, quem desdenha quer comprar. Então, nós temos que ir também por essa máxima do quem desdenha quer comprar, e nós fizemos aqui uma emenda justificativa para esse projeto, ora, em discussão. Essa emenda justificativa é de autoria de 3 deputados desta casa. É de autoria do deputado César Lacerda, que está usando essa tribuna, do deputado Daniel Marques,
que veio eleito com uma votação muito boa, lá de Planaltina, e também de um deputado, Luiz Estevo, que é o deputado que teve a maior votação no Guará, no Cruzeiro, e a votação dele, não, do Cruzeiro foi o Odilon, e também ele sozinho no plano piloto teve a votação, senhor presidente, ele teve uma votação, por isso assina conosco aqui, mais do que toda a bancada do PT. Mais do que toda a bancada do PT, que o qualifica para assinar comigo e o deputado Daniel Marques. É verdade, eu tenho como comprovar. Um deputado que teve a maior votação em quase todas as zonas eleitorais de Brasília. Eu peço licença ao senhor presidente para apresentar a nossa emenda justificativa e lembrando, senhor presidente, que quem desdenha, deputado Cafu, quer comprar. Emenda modificativa em segundo turno. Autores, deputado César Lacerda, Daniel Marques, Luiz Estevo. Na emenda e no artigo 1 do projeto de lei número 805/93, onde se lê Pirá Brasília, Sinolébios Boitonei, quase que eu falo outro nome aqui, leia-se Lobo Guará Xizocion Braciurus. Justificação. A preservação do meio ambiente é uma bandeira hasteada em todos os pontos do planeta. Muito mais que uma causa, é a própria manutenção da vida. O envolvimento da sociedade tem despertado a consciência para os problemas ambientais e a necessidade de saná-los em nome da vida. A preservação da fauna e da flora é apenas parte do contexto ambiental. A educação ambiental, inseminada no seio da comunidade, tem sido árdua e seus reflexos amenos. O material didático é vasto e os recursos naturais visuais se tornam imprescindíveis para a compreensão preservacionista. O projeto de lei 805/93, de autoria do ilustre deputado Vasni Derruri, apresenta como animal símbolo do Distrito Federal o Pirá Brasília, um minúsculo peixe encontrado raramente nos brejos, cujo ciclo é de aproximadamente 1 ano e a expectativa de vida em torno de 3 meses. Convenhamos, o Pirá Brasília é um animal de conhecimento restrito de um número de pessoas dedicadas às causas ambientais, dado o difícil acesso a seu habitat natural. Peço 1 minuto para concluir. O que não contribui para o processo de educação ambiental, principalmente entre as crianças, inquestionáveis multiplicadores entusiastas dos ensinamentos sobre a natureza. Por outro lado, com todo o respeito ao ilustre deputado Vasni Derruri, não vemos traços comuns entre o animal símbolo proposto e o Distrito Federal. Assim, nos termos regimentais, senhor presidente, apresentamos essa emenda modificativa propondo aos nobres pares que o animal símbolo do Distrito Federal seja o lobo-guará, animal mais representativo do bioma cerrado e ameaçado de extinção, o que tem levado ultimamente os pesquisadores do Ministério do Meio Ambiente, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Jardim Zoológico de Brasília, em desenvolver trabalho científico para garantir a preservação do lobo-guará como a sua reprodução em cativeiro, o que já foi conseguido com elevado êxito, estando a espécie exposta no Zoo Botânico de Brasília para conhecimento e aprendizado de nossa comunidade. O lobo-guará se alimenta de pequenos roedores... Vossa Excelência deve concluir que já ultrapassou... Falta 5 linhas. O lobo-guará se alimenta de pequenos roedores, aves e frutos, agindo como disseminador da fruta do lobo ou da lobeira. Na época de reprodução, se acasala
cuidando da prole até a sua reprodução. Não faz sozinho, né? Chega a medir 125 centímetros de comprimento e de porte esguio e destacadas pernas compridas. Seus pelos são espessos, brilhantes e quase avermelhados. Daí denominar-se guará, que em tupi-guarani significa vermelho, vermelho, assemelhando-se ao